aproveitando esse gancho de Silent Hill no Brasil, e aproveitando que a gente falou um pouquinho rápido do Silent Hill F também, aparentemente Silent Hill F vai ser no Japão, né? Uhum. Como é que será que vai ser esse BO todo? Como é que a gente vai ligar Silent Hill, que é uma cidade fictícia nos Estados Unidos, com o Japão? Eu acho que eles vão fazer meio que eles fizeram com o Short Message. Você chegou a jogar o Short Message? Cheguei. Porque não é em Silent Hill também, é na Alemanha, É verdade. né? E meio que o Silent Hill tá virando meio que um fenômeno psíquico. Uhum. Então, é tipo o famoso, você sai de Silent Hill, mas Silent Hill não sai de você, sabe? Talvez, até eu tive uma discussão, eu chamei dois especialistas de Silent Hill no meu canal, que é a Rafa e o Rob, né? E a gente falou um pouco sobre isso, assim, de que, tipo, talvez seja uma forma da ciência explicar o fenômeno Silent Hill nas pessoas, do tipo, gente, não é nada sobrenatural, é tudo da cabeça das pessoas. Então, talvez seja isso, assim, esses lugares têm um fenômeno muito semelhante ao que aconteceu em Silent Hill, mas meio que a ciência, dentro do universo do videogame, explique como um fenômeno psíquico, não Entendi. necessariamente religioso, sabe? Não necessariamente sobrenatural, paranormal, sabe? Não sei se eu ia gostar disso. Eu não sei também. Inclusive o Rob, eu fiz essa discussão com ele porque ele é formado em psicologia, né? Legal. Nossa, seria maravilhoso se você um dia pudesse conversar com Nossa, ele, ia com a ser Rafa. maneiro, cara. Ia ser sensacional, porque eles manjam muito. Então, o convite está em aberto, tá? Eles são daqui de São Paulo? O Rob, ele é do Rio Grande do Sul, a Rafa é daqui. Então, ó, o convite está aberto. No dia que vocês quiserem vir pra cá, vambora conversar sobre Silent Hill. Cara, é uma aula, assim. Eu fiquei encantada, eu só escutava eles falando, eu tava assim, tipo, nossa, sabe? E eu espero estar honrando os meus professores aqui. Mas o Rob, ele é formado, né, em psicologia, e aí ele tava falando sobre isso, que, assim, Silent Hill sempre foi uma coisa muito sobrenatural. O primeiro é sobrenatural. É, bastante. É capiroto, é tinhoso, é mochila de criança. É isso, é disso que se trata. Mochila de criança. É um culto, sabe? É um culto pagão, sabe, que tem naquela cidade. Que foi o que desencadeou todo o caos que acontece ali por causa desse culto, por causa das coisas que eles mexiam com coisa errada. E com coisas que já aconteciam também no passado da cidade, então acabou... Eu não joguei o Silent Hill Oranges, mas ele explica até coisa antes do 1, né? Conta como que porque a Alessa, ela foi resgatada pelo Travis, né, que ele era um caminhoneiro que estava passando ali pela cidade de Brams, que é uma cidade que é vizinha de Silent Hill. E aí, de alguma forma, a cidade também chamou ele, né? E aí ele resgatou a Alessia, ele viu a casa pegando fogo, aí ele resgatou ela, só que a gente meio que vê, é muito focado no passado dele. Não sei se eu posso dar spoiler aqui, mas a mãe dele, ela estava internada no sanatório de Silent Hill. E, tipo, ela tentou matar ele quando ele era criança. Caraca. É. Por qual motivo? Por loucura? Ela falava que ele era do mal, que ele era uma criança do mal, que ele era um espírito ruim e que ela precisava matar ele. E aí, dentro do jogo, tem uma mecânica que, tipo, o Travis, ele é a única pessoa que consegue passar do mundo normal, entre aspas, pro Otherworld, que é aquele outro mundo, né? Através de espelho. Que ele herdou isso da mãe, porque a mãe dele conseguia fazer isso. Por isso que ela estava internada também. O pessoal achava que era ela louca, né, por falar essas coisas. Sim. E aí, eu não sei se de repente a cidade, quando ela passava para outro lado, de repente a cidade materializava o Travis de uma forma errada para ela. E aí, mas não era tipo nada tipo um presságio, né, de alguma coisa que ele ia fazer, alguma coisa do tipo. Tem uma teoria de que ele era um serial killer. De que ele era um serial killer. É porque, assim, no final, tem um final ruim do Origins que a gente vê ele meio que preso numa maca. E ao longo do jogo, tem uma hora que você encontra umas fotos de uns corpos e o motivo da morte. Tipo, tiro de escopeta. Sabe? Então, o pessoal acha que esses corpos talvez tenham sido vítimas dele. E que o carniceiro, que é meio que o Pyramid Head desse jogo, fosse essa outra versão dele. Que é tipo, como se ele tivesse uma outra personalidade
E que talvez ele até bloqueasse isso. Entendi. Mas é meio porque teoria mesmo, assim, não é nada concreto. Mas os monstros, eles sempre têm alguma coisa a ver com os personagens, né, que a gente tá jogando. Sim, sim. O próprio Pyramid Head é uma coisa que um dia o James viu, como eram os executores da prisão de Silent Hill, ele viu o quadro. Então, o Pyramid Head é essa manifestação na cabeça dele de um executor. Uhum. Ou seja, ele sabe que ele fez algo errado, ele sabe que precisa ser punido por um executor, só que ele não lembra o que é. Por isso que ele fica combatendo o tempo inteiro, né? Sim. Cara, isso eu acho muito foda do Silent Hill, você ter essas analogias, né? É genial, cara. Do porquê que a enfermeira, às vezes, ela é mais sexualizada, o manequim. Sim, inclusive também existe essa coisa de que o James ele era frustrado sexualmente, que o pessoal sempre levantou isso. Mas assim, e aí tem aquela discussão, né, que não, ele não é frustrado sexualmente, isso aí os próprios produtores já falaram que não. Mas, gente, se ele estava em celibato por 3 anos durante a doença da esposa, ele estava frustrado, porque, cara, é um cara jovem, ele era sexualmente ativo com a esposa, ela ficou doente, ele não podia ter nada com ela. Uhum. Pô, é claro que o cara tá... É natural Não, e ele jogaram estar. um monte de coisa na nossa cara. O jeito que a Maria aparece, Que veste. o clube de strip. Então, Exato. não tem como. Tá demonstrando coisas que ele reprimiu, Exato. sabe? Não é frustrado no mau sentido que a gente fala. É no sentido de que é um cara jovem, que a esposa adoeceu muito jovem, num estado de terminalidade, Uhum. e que ele não podia fazer nada. E é até louvável ele ter respeitado a esposa nesse período, apesar de ele não ter sido um bom marido para ela nesse período, porque ele não ia visitá-la no hospital, até porque quando ele ia visitá-la no hospital, às vezes ela não estava bem, né? E ela gritava com ele. Ela xingava ele, né? Como que é? É. Acho que era isso, né? Ela não. Ela meio que, por ela, uma forma dele não ver ela do jeito que ela tá ali. Ela ficou toda deformada, então ela não queria que ele visse ela assim, e ela tinha medo de morrer, então quando a gente tem aquela parte do final, nossa, eu até me arrepio. Gente, eu me arrepio toda. Mas quando chega aquela parte do final que você tá naquele corredor longo, Sim. que mostra ele lembrando, né? Ela E brigando eu com que cortei ele. essa fala. Você cortou. Aí eu fui andando, eu abri a porta, eu achei que a fala ia continuar. É porque foi assim. Então, é assim. Ele tá lembrando de ele levar flores pra ela. Inclusive, não sei se você lembra, no começo do jogo tem uma floricultura e tem um file lá que diz que eu falei pra ele que flores vermelhas e brancas eram um mau presságio, mas ele quis assim. Aí a gente não sabe se de repente é o James preso nesse loop também, Aham. né? Então, eu até comentei isso em live. Talvez sejam as flores que ele levava pra ela. E aí ele chega lá com flores e ela fala assim: flores, James, você sabe que eu não gosto de flor. E você tá me trazendo isso. O que vai me resolver essas flores? Faz o seguinte, vai embora, tá? Segue teu rumo, me deixa quieta aqui. Aí quando ele tá saindo, ela fala, tipo, ela gritando isso tudo. Aí ela fala: James, espera. Não vai não. Me desculpa, eu falei tudo da boca pra fora. Eu não quero morrer. Diz pra mim que vai ficar tudo bem. Cara, gente. Cara, e olha que sensacional. Por eu ter aberto a porta, eu não vi essa parte do diálogo. Eles propositalmente fizeram o tempo certinho pra que se você corresse, você não ouvia essa parte. Ai, gente, Cara, que desculpa. maneiro. É porque, assim, eu já tive uma doença grave, que eu tive um câncer em 2022. Então, pra mim, depois que eu tive o câncer, esse jogo, ele tem uma... Bate diferente. Desculpa, gente. Não, que isso, mano. É porque que isso. esse diálogo é muito... É muito pesado. forte, cara. Pesado. Porque no final, ela fala, olha, James, espera. Tudo que eu falei foi da boca pra fora. Não sai daqui. Por favor, eu só tô sofrendo muito, eu não quero morrer. Diz pra mim que vai ficar tudo bem, que eu não vou morrer. Só que ela sabe que ela vai. Uhum. Não tem mais o que fazer, sabe? Então É um misto de emoções que ela sente ali, né? Ao mesmo tempo que ela não quer que o James veja ela assim, ela também precisa de alguém pra ficar ali com ela, né? Ela ela era uma mulher bonita, assim, não era, nossa, sabe, uma Jill Valentine, sabe? Mas ela era uma mulher bonita, era uma mulher jovem. Eles eram um casal feliz. E aí a doença veio e levou tudo. Sim. Sabe? Ela tava à base de morfina, e não é uma doença só interna. Ela ficava deformada, Sim. porque é um negócio da pele, sabe? É bizarro. E essa doença que ela teve,
Antes era uma teoria de que era um câncer, né? Agora, meio que deixou entender que ela pegou essa doença em Silent Hill, né? Porque as pessoas da prisão, muita gente da prisão tava tendo os mesmos sintomas de tosse. Olha, eu não tinha pensado nisso, não tinha reparado nisso. Talvez ela tenha pego a doença no Lago Toluca. Que foi quando eles foram visitar lá, né? Pô, aí tem um significado até ainda maior Silent Hill, então. A cidade. Ou seja, a própria cidade talvez tenha proporcionado essa doença pra ela. Sim. Caraca, que bizarro, não tinha reparado nesse detalhe. Lá na prisão tem um file que fala isso? Tem alguns files que falam de pessoas que estavam tendo sintomas de tosse, que eles examinavam, não achavam nada diferente, mas que essas pessoas estavam exatamente o mesmo sintoma dela. Cara, isso que é legal do remake, cara. Eles pegaram esses detalhezinhos e Viu, saíram Capcom? colocando. A senhora tirando informação do remake. Aí, a Bloober foi lá e fez o quê? Não, tudo que era teoria, agora a gente vai concretizar aqui. Tudo que era, pessoal, existe a teoria de que... Não, eles agora concretizaram tudo. Tudo. É mais falado sobre o passado da cidade Sim. também.